O ano era 1898 e os cinemas de todo o mundo recebiam um lendário e icônico filme The Ghost and the Darkness, traduzido para o Brasil como A Sombra e a Escuridão. Com atores de peso no elenco como Val Kilmer e Michael Douglas, este clássico do suspense e da aventura, vencedor inclusive de um Oscar, um Globo de Ouro e indicado ao Prêmio BAFTA nas categorias de Melhor Obra e Melhor Diretor, conquistou o público com uma história eletrizante, onde dois leões aterrorizavam e devoravam trabalhadores durante a construção de uma ferrovia na África. Mas o que deixa essa obra tão fascinante é que essa trama não é apenas uma ficção, sendo ela baseada em uma história muito real, onde dois leões, popularmente conhecidos como os comedores de homens de Tsavo, foram os responsáveis pela morte de mais de 135 homens, que à época trabalhavam na construção de uma importante ferrovia no final do século XIX. O caso, ele acabou ganhando os holofotes e chamou bastante a atenção de todo mundo em razão da brutalidade dos ataques e também por causa do comportamento monstruoso e incomum dos animais, que mataram inúmeras pessoas, mas nem sempre com o objetivo de comê-las. Dito isso, prepare-se para conhecer a verdadeira história por trás desse filme que até os dias de hoje instiga a imaginação e a curiosidade. Eu sou Caio Faria e sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas de um Crime. O ano era 1898 e os britânicos iniciaram a construção de uma ferrovia que passaria por Uganda e faria a conexão entre o porto de Kilindini, em Mombasa, na costa do Quênia, até o Oceano Índico. Em março, então, do corrente ano, os britânicos iniciaram as obras sobre o rio Tsavo, na região oeste do Quênia, próximo à fronteira com a Tanzânia. O projeto era comandado pelo engenheiro e tenente-coronel John Henry Patterson, e durante os 9 meses iniciais da construção, algo sombrio e cruel atacou, matou e comeu diversos trabalhadores das obras e que em sua maioria das vezes acampavam na noite sob finas tendas. Revestidos sob a pele de dois leões machos sem juba, algo natural aos leões de Tsavo, os demônios que assombraram e atacaram centenas de homens começaram a espreitar o acampamento e atacavam esporadicamente as pessoas, arrastando os trabalhadores e os devorando na relva. E estes homens, que em sua maioria eram indianos, com o intuito de afastar os leões, eles começaram a fazer fogueiras e a levantar cercas vivas, compostas por ramos de uma árvore que continha em sua estrutura inúmeros espinhos afiados e resistentes. Este tipo de proteção, porém, se mostrou inútil com o passar do tempo. Habilmente, os leões eles pulavam as cercas ou passavam por debaixo delas, atacando dia após dia os trabalhadores, que já não mais tinham escolha a não ser abandonar o local. Com as obras pausadas em razão dos ataques, o tenente-coronel John Henry Patterson, que comandava os trabalhos, ele começou a colocar armadilhas e tentou emboscar os leões à noite, ficando de tocaia sobre as árvores, sempre no último lugar onde os incidentes aconteciam. Entretanto, nada disso era o suficiente. Segundo o coronel Patterson e também relatos de trabalhadores, os animais mostravam uma inteligência anormal e quase nunca atacavam o mesmo lugar duas vezes, conseguindo sempre realizar seus ataques de surpresa e fugindo das ações dos homens. Após inúmeras tentativas mal sucedidas ao longo de diversas semanas, o coronel Patterson finalmente obteve êxito e no dia 9 de dezembro de 1989, com seu rifle de alta precisão, ele conseguiu atingir o primeiro leão na perna, que acabou fugindo, mas que mais tarde retornou para caçar Patterson, que conseguiu acertar o animal novamente com um disparo que o atingiu na altura de seu peito. Mesmo com uma ferida em sua perna e em seu peito, o leão conseguiu fugir, mas logo foi localizado no dia seguinte caído sob as margens de um pequeno lago. Este primeiro leão, segundo consta no livro The Men's Heroes of Tsavo, escrito pelo coronel, media cerca de 2,95 m do seu nariz até a ponta de sua cauda, sendo necessário 8 homens para carregar a carcaça do animal de volta para o acampamento. 20 dias após o abate do primeiro leão, o coronel Patterson, junto de outros homens, ainda realizavam a caçada ao segundo demônio que devorou tantos homens, e em um ponto de tocaia, conseguiram localizar o segundo leão próximo a algumas carcaças de bodes deixadas pelo felino. Nessa ocasião, eles conseguiram atingir um animal com um disparo, mas não o mataram.
11 dias mais tarde, o localizaram novamente, acertando desta vez mais 2 disparos, mas novamente sem o sucesso de abatê-lo. No dia seguinte, o Coronel Peterson teve seu terceiro reencontro com o demônio e o conseguiu atingir diversas vezes com seu rifle. Neste último duelo, o coronel efetuou diversos disparos contra o leão, sendo que 2 projéteis acertaram o peito do felino e um terceiro disparo sua cabeça, dando fim assim aos brutais assassinatos dos comedores de homem de Tsavo. Em seu livro ainda, o coronel relata que este segundo leão acabou desfalecendo enquanto ainda tentava escalar uma árvore, onde ele estava de tocaia. Com os animais mortos, então, as equipes de construção retornaram e terminaram a ponte para os britânicos em meados de fevereiro de 1899. Já em 1907, foi publicado, como já dito, a semi-autobiografia The Men's Heroes of Tsavo, escrita pelo Coronel Peterson, que relata suas experiências na África Oriental, enquanto supervisionava a construção da ponte sobre o rio Tsavo e os ataques dos leões. Nesta obra, o coronel declara que após arrancar a pele dos animais e aguardar por anos, acabou as vendendo para o Museu Field de História Natural de Chicago por cerca de $5.000 no ano de 1928. No livro ainda, é afirmado pelo coronel que os leões mataram cerca de 28 indianos, além de dezenas de nativos africanos infelizes, dos quais nenhum registro oficial foi mantido. Com o passar dos anos, relatos posteriores de que o número de vítimas chegou a 135 foi bastante refutada, e pesquisadores afirmavam que tais números não passavam de falácias exageradas, o que fez a história ganhar apenas contornos mais sombrios e alcançar um público mais amplo. Em 2001, após pesquisas científicas modernas, um estudo realizado por Tom Patrick Gnowski e Julian Kirby Peterhans estabeleceram que, na verdade, o número real de vítimas giraria em torno de 28 a 31 pessoas. Posteriormente, estudos mais aprofundados realizados através dos ossos da queratina dos pelos dos animais chegaram à conclusão que o primeiro leão morto, hoje exposto no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos, e conhecido como o exemplar FMNH 23970, foi de que o animal que está deitado nesta foto devorou o equivalente a 11 homens, enquanto o segundo leão morto, que é descrito como o exemplar FMNH 23969, comeu o equivalente a 25 pessoas. Esse estudo moderno, então, coloca o número de vítimas em 36, o que com certeza não muda a ferocidade e o terror causado por estes demônios a inúmeros trabalhadores. Até os dias de hoje, estes leões não são apenas lembrados como predadores ferozes, mas também como símbolos de resiliência e da luta entre o homem e a natureza.